Bom dia. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui. Comparecimento genial. Eu queria muito agradecer a direção do MASP, ao Adriano, à Luísa, ao Caio, a todos. É muito satisfatório e importante estar aqui no museu, nesse momento do museu. Nesse momento que o museu, o MASP, ele começa a se repensar e imaginar qual é a próxima etapa dele. O que eu queria propor para vocês, na verdade, era ter uma pequena conversa em torno da experiência do Museu de Arte Moderna da Bahia. A ideia aqui talvez seja menos discutir, eu não sei, didaticamente questões voltadas à mediação e etc., mas talvez, a partir da história do Museu de Arte Moderna, tentar imaginar algumas possibilidades nesse campo e também algumas possibilidades quanto ao papel do museu. Bom, o que vocês estão vendo aí nessa primeira imagem, não sei se vocês conseguem ver ou ler, eu vou pedir para a Luísa ler para mim, porque eu não enxergo. Faça o seu filho um ser humano completo, capaz de expressar-se sem medo, de compreender todas as possibilidades que a vida lhe oferece. Não sufoque desde cedo nele uma das, não dá para ler aqui, uma das necessidades humanas, a estética. Matricule seu filho, não tem embaixo? Aí, no final, inscreva-se já seus filhos na Escola da Criança, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Isso é um diário de notícias de 1960, né? Ok, obrigado, Luísa. Então, isso é um anúncio do projeto do museu. Logo nos seus primeiros anos, no seu início, o museu está completando 1 ano. Isso é 1960, na verdade, o museu é inaugurado em 59 oficialmente, juridicamente, e ele começa a operar em Salvador em 1960. E aí o museu ele já se inicia a partir de algo que talvez a gente ainda não tenha um nome muito preciso para isso, eu particularmente chamo de processos formativos, mas sempre perseguindo o mesmo desejo, que era transformar a natureza do museu. Então, como é o MASP, eu até preparei alguma coisa. Então, essa conversa vai ser um pouco entre lendo e a gente falando. A expressão museu aparece pela primeira vez nos documentos e correspondência entre Lina Bo e o grupo de políticos e intelectuais responsáveis pela criação do Museu de Arte Moderna da Bahia, logo nos instantes iniciais da instituição. Ou seja, logo no momento em que o grupo ligado ao Estado da Bahia, que convida a Lina Bo para ser a primeira diretora do museu, eles já começa a aparecer nos documentos algumas expressões em que eles estão tentando definir, principalmente a Lina, qual é a natureza desse museu que vai ser criado. E aí começa a aparecer essa expressão, museu. Tanto nos escritos produzidos por Lina, que funcionavam como uma forma de ordenação conceitual, a Lina escrevia muito para ela mesma, né? Deixava muita anotação. Então, tanto quanto nesse trabalho particular dela, quanto na própria ata de fundação do Museu do MAN Bahia, essa ansiedade para a definição do que seria o MAN, ela começa a fazer sucessivas aparições. E, geralmente, a partir de uma negativa. E a negativa ou seja, a ideia de vamos primeiro definir o que não é esse museu. Então, nesse sentido, o que a Lina escreve e depois começa a aparecer na documentação como museu, é a ideia de um museu clássico, europeu, ocidental, científico, formalista, dogmático e dedicado à preservação e defesa de um discurso articulado a partir de uma certa visão sobre o passado, entendida ou vendida como uma verdade universal. Bem, isto é, para aquela geração,
a ideia desse museu, ou seja, um museu como uma máquina de exposições e um museu que se relaciona com a comunidade a partir dos seus projetos expositivos e voltado ao fomento e o apoio ao sistema de arte local. Então, vocês podem ver que a ideia para esse museu, como a Lina estava definindo, essa ideia do público, essa pessoa que vem ao museu, ela se encontra numa posição secundária, digamos assim. Já que o museu se coloca na posição de um defensor da cultura, né? Então, a partir dessa contexto, vamos então entender por que eles estavam pensando dessa maneira e por que na criação do Museu de Arte Moderna da Bahia havia necessidade e o desejo de fugir do museu em direção a um outro lugar. E aí começa exatamente um pouco a nossa questão, né? No lugar do museu, qual outro museu seria possível? Então, vamos lá. O contexto da Bahia é muito, naquele período, e eu diria que até hoje, assim, ele é muito particular. Se a gente pensar na Bahia, Salvador como a cidade mais antiga das Américas, e a Bahia como essa espécie de momento histórico, o Big Bang, momento zero histórico, né, da história brasileira e etc. Então, naqueles anos, final dos anos 40, do período do pós-guerra, na Bahia do pós-guerra e também do pós-governo Vargas, o educador Anísio Teixeira, ele começa um trabalho, ele foi perseguido durante o governo Getúlio Vargas, e ele é chamado para trabalhar no estado da Bahia, na Secretaria de Educação, para criar projetos educativos para um novo governo que assumia na Bahia em 1947. Então, a gente está no pós-guerra, a gente está no período pós-getulista e a gente está nesse período em que o Brasil começa a ser, de maneira, assim como o mundo, começa a ter contato muito frontal com a cultura norte-americana, digamos assim. E o Anísio, ele vai estudar nos Estados Unidos nos anos 20, o Anísio Teixeira. Então, o Anísio, ele assume esse lugar no estado da Bahia e ele propõe uma pergunta que veio antes da pergunta da Lina, em 59, e da equipe que estava criando o museu, mas é uma pergunta muito parecida. O Anísio estava se perguntando o seguinte: o que dá para colocar no lugar da escola? Então, o que ele estava imaginando? O que seria a escola? Bom, mais uma vez, a escola como um aprendizado a partir de métodos e sistemas que, de alguma maneira, são padronizadores. A escola é aquela que tem estruturas de autoridade muito fortes. Então, o Anísio Teixeira estava se perguntando, bom, o que é possível criar no lugar da escola? Então, a pergunta escola vem minutos antes da pergunta o que colocar no lugar do museu, né? Anísio, eu não sei se vocês trabalham na área de educação, então acredito que vocês tenham contato com os escritos do Anísio, ou o pensamento do Anísio Teixeira. Ele é uma figura muito trágica na história cultural brasileira da segunda metade do século XX. Curiosamente, ele é menos comentado do que o Paulo Freire, talvez por algumas razões, mas ele, para fazer um pequeno resumo, ele foi perseguido durante o Estado Novo, teve uma formação nos Estados Unidos na década de 20, como eu tinha dito, foi parceiro do Darcy Ribeiro na fundação da Universidade de Brasília, e o que eu acho para mim o mais divertido, ele teria sido reinventado pelo Monteiro Lobato como Marquês de Sabugosa, das histórias da Emília. O Anísio Teixeira, ele era muito próximo do Monteiro Lobato. Aí passa uma questão sobre industrialização do Brasil, descoberta do petróleo na Bahia, mas isso é uma outra história. Mas eles eram muito próximos, e nos anos da perseguição do Getúlio Vargas contra o Anísio ele não quis sair do Brasil, ele preferiu
fugir para o sertão da Bahia. E no sertão da Bahia, ele começou a fazer traduções que eram enviadas pelo Monteiro Lobato de maneira clandestina, foi o que acabou sustentando o Anísio. E o Anísio, ele é um dos casos tratados pela Comissão da Verdade, instaurada pelo governo brasileiro nos últimos anos para a investigação dos crimes da ditadura. Ele morre em 1971 e existe uma séria suspeita de que o corpo dele foi encontrado num posto de elevador. E a suspeita é que ele foi assassinado e que o governo militar transformou o Anísio numa espécie de alvo, era considerado uma figura perigosa por causa das suas ideias quanto à educação e à formação. Anísio pensava formas de educação, políticas educacionais, sobretudo a partir da experiência brasileira. E a gente está diante de uma geração no qual passa pela experiência do modernismo da década de 20, e esse momento do Brasil, mais uma vez, se voltar para o seu grande drama, né, que é tentar descobrir quem o Brasil é, qual é a sua identidade, etc. Então, esse traço é muito presente no Anísio também, e essa geração, o que significava uma ideia educacional a partir de uma experiência brasileira, né? A influência da pedagogia norte-americana do período, a nova escola, é muito presente nas ideias e projetos de Anísio. Mas se ele perseguia uma educação humanista, digamos assim, né, ele manteve sempre uma perspectiva a partir desse humanismo, de alguma forma brasileiro. Ou seja, você duplica a questão, né? Quando você se pergunta a necessidade de um projeto de escala humana ou de experiência humana, talvez a próxima pergunta significa que experiência pode ser essa a partir da experiência desse homem brasileiro, né? Dessa formação de 500 anos desse homem brasileiro. Bem, em 46, Anísio foi convidado pelo governador da Bahia, Otávio Mangabeira, para integrar a nova administração, né, como eu tinha dito para vocês. E aí ele começa a trabalhar num projeto que se chama Escola Parque. Só para vocês entenderem, para alimentar o contexto, quando Anísio volta para a Bahia, ele estava no Rio de Janeiro antes, a Bahia está passando por um momento em que se chama a renascença cultural da Bahia. Isso significa que a universidade, pela via do seu reitor, Edgar Santos, ele teve início uma política de fomentação no campo da arte, principalmente, né, da universidade, experiências artísticas, etc. A Bahia começou a importar professores, né, na universidade. A Lina Bo, ela vai para a Bahia nesse período da Renascença Baiana, porque ela tem um projeto de casa no Chame Chame, mas a Bahia, desde o final dos anos 40, vinha passando por esse momento de transformação, digamos assim. Isso é um capítulo, e é um capítulo ainda muito presente na vida cultural baiana. Na verdade, às vezes funciona como uma espécie de luto para a cultura baiana, né? Porque é um momento de fato muito dourado. E Edgar Santos deixa a reitoria em 1961, 3 anos antes do golpe militar. Então, quando a Lina Bo chega na Bahia para a criação do museu, ela integra esse momento de reinvenção da Bahia, né, da cultura da Bahia, da política da Bahia, e ela passa a ter um contato muito direto com a universidade, que ela vai dar aula na universidade e começa, enfim, penetrar nesse sistema cultural baiano. Bom, então, nesse período em que está acontecendo essa renascença baiana, foi nesse momento em que o Anísio Teixeira consegue a construção da Escola Parque. A ideia era uma construção de 15 unidades, mas apenas uma foi realizada. E mesmo assim, depois de uma construção muito acidentada, as verbas faltaram, a construção não conseguia, enfim, vários problemas, né? E foi finalizada pela influência do Anísio, que conseguiu uma verba no governo federal.
E o que era a Escola Parque, né? E por que a Escola Parque é importante para a gente falar um pouco sobre ela? É porque qual o contexto de experiências educacionais que estavam acontecendo na Bahia no momento em que o Museu de Arte Moderna ele é criado? O que estava acontecendo naquele momento e que contexto que empurra o museu para uma determinada direção? Eu vou mostrar uma imagem. É para cá que eu aponto? É para cá? Qualquer lugar? Okay. Isso que vocês estão vendo é uma imagem... eu tentei procurar uma imagem da Escola Parque para vocês, mas que desse para ver um pouco o complexo da Escola Parque. Mas a Escola Parque é muito grande. E eu escolhi essa foto para vocês entenderem o contexto aonde a Escola Parque está. E essa experiência muito curiosa dessas construções clandestinas totalmente ao redor da Escola Parque. A Escola Parque está na periferia de Salvador, num bairro chamado Caixa d'Água. O Anísio Teixeira, quando ele decidiu construir a Escola Parque, ele queria que fosse numa região onde havia uma favela, que chama Favela do Braço Cortado, se não me engano, e a ideia era, de fato, que a escola se estabelecesse lá e tivesse uma relação com aquela comunidade, como a escola ainda está lá e ainda mantém. Essa foto foi tirada durante um projeto que o MAN da Bahia realizou ano passado, chamado Memória Parque, que foi a ideia de tentar reconstituir a experiência das gerações dos anos 60 e 70 que ainda vivenciaram o projeto da Escola Parque, se não a pleno vapor, ainda muito sólido e muito forte. E uma coisa muito curiosa sobre os ex-alunos da Escola Parque é que eles criaram uma relação afetiva com a Escola Parque. Então, se você for à Escola Parque, você vai perceber que os funcionários da escola são ex-alunos da escola. E os professores de lá dizem que um grande número de pessoas não consegue se desligar emocionalmente da escola. E eles continuam, mesmo não trabalhando na escola, eles continuam frequentando a escola, de alguma maneira. E eu gostaria de ler uma descrição feita pela pedagoga Célia Maria Ferreira Cordeiro, em que ela descreve o que era a Escola Parque, como a Escola Parque operava. Os espaços da Escola Parque eram destinados às atividades desportivas e de higiene, e do setor de trabalho, incluindo as artes industriais, a tecelagem, a tapeçaria, a encardenação, a cerâmica, a cartonagem, a costura, o bordado, o couro, a lã, a madeira, o metal. Também lugar de destaque foi conferido às artes, música, dança, ao teatro e às artes visuais, à pintura e à escultura. Os estudos individuais e em grupo na biblioteca e as atividades socioeducativas e de convivência social faziam-se presentes. No conjunto educacional, a organização das turmas tinha uma estruturação particular, por anos de escolaridade e por idade cronológica, independentemente dos níveis pedagógicos conquistados. Em cada grupo, classe, eram organizados os subgrupos por níveis de aprendizagem. A aprovação era automática e a reprovação não tinha lugar. A globalização ou a fusão dos conteúdos já era praticada em projetos pedagógicos, hoje denominados inter- ou transdisciplinares, nas unidades de trabalho, nos centros de interesse, nos projetos de ensino. Os serviços de apoio logístico e de suporte para as ações pedagógicas se faziam enriquecidos por refeitório, padaria, loja, rádio, correio e organizações infanto-juvenis. O desenvolvimento de lideranças, o fortalecimento de autoestima, a caracterização das potencialidades, o trabalho diversificado e independente eram responsáveis pelo sucesso de desempenho dos alunos. Também no conjunto escolar era desenvolvido um programa de treinamento de professores para a educação fundamental, considerado por Anísio Teixeira fator essencial para qualquer transformação educacional.
No discurso da inauguração do centro, em 21 de setembro de 1950, Anísio destacava o funcionamento integral das escolas, a sua renovação digna de nota. No entanto, registrava a sedução das simplificações e da deformação posteriormente exercida pelas instituições educacionais após a década de 30, fazendo dos brasileiros filhos da improvisação educacional. Com essa experiência da Escola Parque, Anísio procurava realizar o que ele chamava de reflexão pela ação. Podemos perceber na descrição das atividades da escola que existe uma espécie de experiência permanente de trabalho. Se vocês, a Escola Parque ainda está lá. A gente pode discutir o desvio dela, os problemas enfrentados por ela. O equipamento continua lá. E se um dia vocês tiverem a chance, a sorte de visitar o espaço, vocês vão perceber como ele foi feito pelo arquiteto Diógenes Rebouças, que teve uma séria disputa com a Lina Bo pelo mercado de trabalho de arquitetura na Bahia. O Diógenes era um arquiteto autodidata. E a Escola Parque, você percebe claramente na sua arquitetura como ela é totalmente voltada para o trabalho em grupo de alguma maneira. Desde das oficinas de jardinagem até a rádio. Existe ainda a rádio da Escola Parque e etc. Né? Então, existe um pouco dentro dessa ideia da reflexão pela ação, essa ideia sempre do trabalho e do trabalho desenvolvido de alguma maneira em grupo. Né? Ou seja, o trabalho desenvolvido a partir de um contexto coletivo tem um significado, sobretudo, moral para o Anísio Teixeira. O trabalho é a ferramenta para a educação plena. E esse trabalho envolvia um saber do artesanato e criava uma situação para que a sensibilidade se desenvolvesse a partir da experiência artística. Como eu disse, a Escola Parque existe até hoje e ela tem sofrido muito com o caos das políticas educacionais no Brasil. Uma história muito parecida com a do próprio Museu de Arte Moderna da Bahia, como a gente vai ver em seguida. Mas o que eu acho importante, e por isso esse desejo de falar para vocês sobre a Escola Parque, é como a Escola Parque permanece como uma espécie de monumento a uma possibilidade que foi apresentada dentro do cenário brasileiro. De que maneira educar, ou de que maneira se relacionar, os significados da educação e de que maneira a sensibilidade e a experiência artística atravessam esse momento formativo. O Anísio, quando ele começa as atividades da escola, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, ele convida para as aulas de química o padeiro da rua. Ele convida o pedreiro que trabalhou na construção para as aulas de matemática, porque ele estava interessado em que os alunos tivessem essa concretização dessas ideias abstratas a partir dessa experiência do trabalho. Quando a Lina Bo começa o seu caso com a Bahia, a Escola Parque estava já funcionando fazia quase uma década. É muito importante a gente ter isso dentro do nosso campo mental e dessa linha do tempo, em que a gente sempre tende a deslocar o museu, tirar o museu do seu contexto e como se ele fosse sempre uma espécie de máquina autônoma, nunca sendo influenciada a partir dos desejos e contextos, né, daquele momento. Então, quando a Lina Bo, isso é mais ou menos essa atmosfera que está tendo na Bahia, quando a Lina Bo chega, né? Então, a Escola Parque está funcionando há quase 10 anos, e é no momento em que ela tinha ainda apoio financeiro e não desconfiança em torno dela. Lina, como a gente tinha falado antes, faz a sua entrada na Bahia com o projeto de uma casa, a famosa Casa do Chame Chame, que é um bairro de Salvador. A casa não existe mais, ela foi derrubada. Mas logo depois ela vai para a universidade. Quando ela chega a Salvador, a Lina passava por uma crise pessoal e profissional. E mesmo nessa efervescência cultural baiana, as suas relações com o Estado e o lado mais conservador da sociedade local não foram das mais simples. Quer dizer, sempre foi uma situação muito, muito tensa. Quais foram as impressões causadas pela Escola Parque em Lina e todo o grupo responsável pela criação do MAM Bahia?
isso é algo à espera de uma pesquisa formal e, na verdade, em meio a uma documentação super escassa. Dentro dos arquivos do museu, nós conseguimos localizar um comentário em que se sabe que a Lina foi visitar a Escola Parque. Isso em 1950, possivelmente em 58, ainda um ano antes da fundação do MAM. Então, vamos tentar aproximar, então, como a gente estava falando. No início, a gente estava se perguntando, bom, o que colocar no lugar do museu? E aí a gente tem essa visão em que a Lina se defronta com a questão anterior. O que colocar no lugar da escola? Já com uma experiência se formando, já com uma experiência sólida a partir da Escola Parque. Bom, esse governador que provoca tudo isso, que é o Otávio Mangabeira, ele é uma figura muito lendária na Bahia e folclórica, né? Ele foi responsável pelo que a gente poderia definir como a modernização conservadora da Bahia, ou seja, como você vai fazer a industrialização provoca um outro poder e como esse poder vai tomar lugar do poder agrário, mas sem que nada mude muito estruturalmente dentro da sociedade baiana. Então, como uma figura lendária, né, ele é responsável por uma história que é talvez apócrifa, talvez real, não sei, em que ele teria dito a seguinte frase: pense num absurdo. Na Bahia há precedentes. Essa história é muito dita na Bahia e entre os baianos. Quer dizer, quando existe uma espécie de descontentamento quanto à ordem social, política, econômica, ou seja, quando algo provoca uma desordem, você tende a ouvir essa frase. Bom, se você falar, bom, isso aqui é um absurdo, você geralmente vai ouvir como resposta, bom, na Bahia há precedentes. Mas o que o Otávio Mangabeira, essa frase folclórica do Mangabeira, obviamente, ela é usada num sentido muito negativo e até preconceituoso em relação à Bahia, se a gente pensar. Mas o que talvez fosse interessante a gente imaginar se seria possível a gente dar um sentido positivo a essa piada do Otávio Mangabeira. E a gente se faz a seguinte pergunta: a Escola Parque não seria um absurdo dentro de um contexto de industrialização que o Brasil estava passando, de modernização? A gente está assim caminhando para a inauguração de Brasília, Bossa Nova, a gente está num momento de total efervescência, e o quanto num estado como a Bahia, politicamente fragilizado, fora desse centro, Rio e São Paulo, economicamente fragilizado, politicamente fragilizado. A Bahia teve um interventor no Estado durante os anos de Getúlio Vargas. Então, a pergunta seria: a Escola Parque também não seria um absurdo baiano, como diria o Otávio Mangabeira? E se a gente dá esse sentido positivo a essa piada do Mangabeira, a gente tem que entender o seguinte: a Escola Parque nos dá um precedente. E assim, talvez esse precedente tenha sido uma das peças mais importantes para a própria constituição do Museu de Arte Moderna. E esse contexto que eu queria dar para vocês, para poder falar um pouco do museu. A fundação do Museu de Arte Moderna da Bahia, em 59, aconteceu em circunstâncias muito particulares. Eu não sei se vocês têm contato com a história do museu, então vou tentar ser breve para não entediar quem tem. Houve uma mudança no governo da Bahia, o Otávio Mangabeira ele sai e entra o governador Juracy Magalhães. O Magalhães ele continua os avanços dessa modernização conservadora, mas politicamente muito mais fragilizado. Então, quando o MAM ele efetivamente abre as portas em 1960, a condição do museu já se inicia como uma espécie de turbulência, né?
E como sempre tem uma mulher, né? Igual na Bienal de São Paulo, no MASP, no caso da Bahia, é a Lavínia Magalhães, a mulher do governador. A Lavínia ela colocou a mão na massa para o museu poder existir. E ela não aparece nas narrativas oficiais sobre o museu. Mas o MAN, ele nasce efetivamente a partir de um desastre, não sei se vocês sabem dessa história, que o Museu Castro Alves, o TCA, ele é inaugurado, e na noite da sua inauguração, o teatro pega fogo. Então, ele demorou muitos anos para ser construído, 5 anos, acho, ou mais, para ser construído. Acontece um evento de inauguração à tarde e à noite, de madrugada, ele pega fogo e ele é destruído. E a estrutura, ela é destruída e o único espaço que sobra dessa destruição é o foyer do teatro. Bom, o que acontece então? A Lina, junto com o Martins Gonçalves é outro nome crucial, essencial para a gente entender esse desenvolvimento, essa história. Ele era da Universidade da Bahia, ele foi ligado a pesquisas na área de teatro e dramaturgia, e o museu deve muito a ele, e a Lina também deve muito a ele. E ele montou, junto com a Lina, aqui em São Paulo, o Bahia no Ibirapuera, na Bienal de 1957. Luiz está me ajudando, 1957. E o Martim Gonçalves, ele foi praticamente expulso da Bahia e ele se muda para São Paulo logo depois do regime militar. Bom, e o que a Lina e o Martins eles fazem? Eles decidem que eles vão ocupar o foyer do teatro destruído e nas ruínas eles vão começar a realizar montagens. Então eles fazem a Ópera dos Três Vinténs do Bertolt Brecht e o Calígula do Albert Camus. E o museu ele ganha esse impulso também porque, assim como o MASP está ligado ao Assis Chateaubriand, né, a história do MASP, a fundação do MASP, os diários associados do Assis Chateaubriand era de fato uma empreitada nacional, e lá na Bahia, né, como parte dos diários associados, tínhamos o Diário da Bahia, que o diretor era uma pessoa com que a Lina vai terminar tendo muitos atritos, mas ele cede um espaço de propaganda, como aquele que a gente viu sobre o museu. Bom, então retornando, essa ambição de um museu de arte moderna, aberto a todas as linguagens, quer dizer, isso vem desde o início do museu e permanece como uma marca de nascença do museu. Só para esclarecer um pouco uma coisa que eu deixei de falar para vocês, existe uma suspeita de que o incêndio no teatro ele foi criminoso. E quem colocou fogo no teatro foi o próprio governo da Bahia. Eu sei que a história parece confusa, assim, mas a ideia é que, quando eles terminaram de fazer o teatro, a avaliação da engenharia e da arquitetura é que o projeto não foi bem executado e a estrutura poderia cair a qualquer momento. Então, o governo se vê na seguinte situação: depois de 5 anos de construção do teatro, como é que ele poderia dizer à sociedade que o teatro poderia cair? Então, eles resolvem fazer uma abertura, rezando para que não caia, num evento, e à noite eles ateiam fogo para impedir que acontecesse uma tragédia e que o teatro caísse com o público lá dentro. Pensem num absurdo. Então, como eu estava falando, essa presença das várias linguagens, ela começa já desde da célula inicial do museu, né, de alguma maneira, né? E para ser sincero, se você for pesquisar, você vai perceber que isso era um pouco uma tendência dos museus de arte moderna que estavam sendo criados no pós-guerra. Esse desejo de que, se a gente pensar as vanguardas históricas, né, da década de 20, a gente vê que elas
elas se expandiam por diversas áreas. Então havia um pouco um pensamento de que o Museu de Arte Moderna ele deveria abrigar essas outras áreas. E curiosamente, na ata de fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo também consta isso, que o Museu de Arte Moderna de São Paulo é dedicado ao fomento da literatura, das artes cênicas, etc. Mas a questão para a gente é como fazer isso, né? E a experiência do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, sobretudo, são experiências em que essas instituições foram criadas a partir de conversas diretas com o Nelson Rockefeller. Então, o modelo desses museus é um modelo MoMA, digamos assim. E esse modelo MoMA se define pela maneira que o museu é organizado, pela função pública desse museu, não é um museu do Estado, é uma fundação, enfim, todas essas diferenças. O MAN da Bahia é um museu do Estado, ele é um museu público. Então, o que estava acontecendo naquele momento era, é possível criar um modelo de museu de arte moderna diferente desse modelo apresentado pelo MoMA? E é nesse período que a gente vê, olha, o Museu de Arte Moderna de Estocolmo é de 1958, o Museu de Arte Moderna da Bahia é de 1959 e o Museu de Arte Moderna de Paris é de 1961. Então, o contexto que a gente tem é, a gente já tinha como reinventar o museu, até onde poder alargar as possibilidades do museu. E a opção feita na Bahia foi um museu público, um museu de arte moderna público, do Estado, e o primeiro grupo, os conselheiros do museu que foram escolhidos pelo governador, convidam Lina Bo para ser a primeira diretora. E a Lina Bo tem a ideia de que este museu, que não é que se afasta desse modelo em que ela conhecia em São Paulo, vai ter que ser um museu brasileiro. E a partir dessa experiência brasileira, como a gente tinha visto, que já estava no Anísio anteriormente. Lina é convidada por Lavínia para ser o primeiro diretor do museu. A Lina não gostava do feminino, né? Ela gostava de chamar o arquiteto Lina Bobardi. Por isso, Lina, o diretor. Começa então em Lina, como a gente pode ver nas cartas e artigos que fazem parte do acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia, começa ali na tentativa de definir o que é o MAN. E aí, começa a aparecer na documentação, isso é o foyer do Castro Alves. Então, essa é a primeira montagem de uma primeira exposição. A gente está nos primeiros anos. O MAN ele funciona no foyer do TCA de 1959 a 1963. E em 1963 ele vai para o Solar do União, que é isso que vocês estão vendo aqui. Que é um complexo do século XVII e que envolve... bom, vocês podem dar uma googada, vocês veem que envolve muita coisa. Oficina, é um lugar muito grande, porque era uma antiga fábrica, você teve várias ocupações ao longo do tempo. Então, de 1959 a 63, temos o foyer e depois temos o Solar do União. Enfim, e aí nessa documentação, como eu estava falando anteriormente para vocês, é que começa... aí temos imagens da inauguração do museu. Aí temos Dona Lavínia, fiz questão de mostrá-las para vocês, é uma figura muito importante. Nós encontramos no museu uma pasta em que, seguindo o exemplo de Chateaubriand, ela começa a pedir doações para a constituição do acervo do museu, mas ela nas cartas escreve frases como eu fico muito feliz que você, Portinari, doará uma peça ao Museu de Arte Moderna da Bahia e eu prefiro que você não escolha, nós faremos isso. Então, é uma figura incrível. E aí a gente tem a reação do povo foi além das esperanças. Você vê, né? Não é expectativa, é esperança. Esse movimento do MAN,
apesar do contexto dado pelo Escola Park, ele também foi se mostrando um movimento muito, muito radical para o contexto político que foi se formando a partir justamente do ano que vai de 62 a 64. A gente sabe o final da história em 64. Enfim, e aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, esses são os diários associados documentando as primeiras exposições do museu. E aí, essa é a ata original de fundação do museu. É isso que eu tinha falado para vocês. Acho que eu não enxergo, mas acho que no artigo 2, no artigo número 2, segundo artigo, acho que já tem as definições de linguagem do museu e etc. E aqui, esse é o documento, ele está em italiano ou ele está em português? Tá. Então, enfim, nesse documento é que aparece a frase, é isso, né? Este nosso não é um museu. Okay. Esse é um documento escrito pela Lina Bo, em que ela mais uma vez estava defendendo o museu e o que deveria ser o museu, e ela se inicia com essa frase. Eu vou ler para vocês. Este nosso não é um museu. O termo é impróprio. O museu conserva e nossa pinacoteca não existe. Este nosso deveria se chamar centro, movimento e escola. Então vamos... E a futura coleção, bem programada, segundo critérios didáticos e não ocasionais, deveria chamar-se coleção permanente. É nesse sentido que adotamos a palavra museu. É preciso também chegar-se a um acordo sobre a palavra moderno. Esse sentido de moderno, a partir da Bahia e do Nordeste brasileiro, seria um outro seminário. Mas é verdade. Mas um resuminho, assim, bem resumo. Vocês podem perceber que ela... Não, esse é um dos textos que aparecem nos arquivos em que a Lina Bo tenta tratar do que é o moderno, mas principalmente sobre o projeto moderno e os efeitos do projeto moderno. Então, ela nunca fala de um moderno alternativo no Brasil. Por exemplo, isso é uma visão que a gente costuma ter da produção crítica europeia, que no Brasil houve, e que a grandeza do Brasil na segunda metade do século XX é que o Brasil ofereceu um caminho alternativo ao modernismo e etc. O que ela está falando é uma coisa muito mais ambiciosa e que vai muito mais além, que não tem uma versão brasileira do moderno, isso não existe um caminho alternativo do moderno. O que existe no Brasil é, de fato, um outro moderno. É como se você tivesse diferentes caminhos para chegar no mesmo lugar. E se a Europa preferiu um caminho, o Brasil pode seguir outro caminho para chegar nesse mesmo lugar que o moderno está nos oferecendo, que é a possibilidade de uma vida plena, ou seja, da sua emancipação, que o moderno ia oferecer para você, como homem e etc. Mas, principalmente, este moderno que a Lina Bo ela sempre comenta nesses escritos é um moderno que pede o retorno à natureza. É muito interessante isso, em que a Bahia faz com que ela comece a entender que as operações industriais em São Paulo, se o Brasil passasse a imitar a Europa e os Estados Unidos, ou seja, imitar o seu modelo de desenvolvimento, o que aconteceria seria que nós iríamos apenas repetir um fracasso com décadas de atraso. Ou seja, a ideia de uma política industrial, desenvolvimentista, que até hoje estamos presos nesse paradigma e etc., isto seria, de alguma maneira, uma recusa de um aprendizado que a experiência brasileira poderia dar. E a Lina tem uma frase muito famosa dela, que sempre está nos livros, que é que quem conta o tempo em linha reta é europeu,
Porque índio não conhece isso. Índio conta circulando. Ou seja, o passado e o presente eles estão sempre se deslocando, indo de um lado para outro. E que é a partir disso que o Brasil poderia constituir o moderno, o seu moderno. Isso é muito, isso que eu falei para vocês é muito, muito, muito resumido. A Lisa falou que eu tenho 15 minutos, então vou correr. Esperando as perguntas. Em um rascunho que nós encontramos também dentro dos arquivos do museu, isso não é muito visível, não dá para ver, mas isso é um desenho que a Lina faz em 9/11/59, em que ela estrutura o que é o museu. Não dá para ler, mas eu vou ler para vocês aqui. Ó. Esse rascunho é marcado como confidencial. Lina começa a organizar o programa para o Museu de Arte Moderna da Bahia. E nele sistematiza a ideia de um museu-escola baseado no ato do trabalho e da formação, visando esse homem pleno. Então, a gente volta para a dinâmica do trabalho e aí a gente começa a encontrar uma resposta. No lugar do museu-museu, o museu-escola. Mas ela coloca já o museu responsável pela articulação do debate crítico para a arte a partir do ponto de vista do Norte e do Nordeste, ao defender a criação de uma Bienal de Arte para a Bahia. Lina desenha o MAMBA, Bienal Nacional das Artes Modernas, Escola das Artes, Arte Moderna e Popular, Escola Livre de Arte Infantil, atividades didáticas, exposições didáticas, atividades museológicas, atividades editoriais, revista de arte do museu, atividades estéticas, teatro e cinema e pinacoteca. No período de Lina Bo como diretora, final de 1959 até meados de 64, esses seus famosos 5 anos entre os brancos, muitas dessas ideias foram se transformando e novas estruturas se desenvolvendo. A intenção de um museu de arte popular ainda não está claramente delineada, nem a universidade popular, ideias defendidas nos anos seguintes. Mas esse museu, como uma usina de formação, tem uma curta vida. Uma semana após Lina deixar a Bahia, em 64, a primeira ação oficial do Estado foi fechar as atividades do Museu Escola, procurando rapidamente colocar o MAMBA na posição do museu-museu. E cenário para uma celebração da produção artística identificada com a imagem oficial da Bahia. Então, a primeira ação do regime militar contra o Museu de Arte Moderna, obviamente, não é atacar sua coleção, não é atacar a comunidade artística e etc., mas é imediatamente atacar qualquer tipo de projeto formativo dentro do museu. Isso que eu falei para vocês foi um apanhado muito resumido dos períodos de formação e os primeiros anos do museu. Mas é possível perceber nesses fatos algumas claras intenções quanto à relação do museu com o público, o significado de experiências formativas e o desenvolvimento de pesquisas artísticas a partir de uma experiência social. Sob esse contexto, desse desejo inicial do museu, a ideia mesma de uma mediação proposta pelo museu-museu soa de todas as formas desconfortável. Porque se debatendo sempre sobre os mesmos problemas. Ou seja, a história do MAMBA já se coloca frontalmente contra esse modelo de mediação, ou nos que chamamos o educativo, que encontramos na experiência do museu-museu. E quais são esses problemas que o educativo encontra no museu-museu? Ele continua a ser um setor subsidiário dentro da estrutura do museu. Ele continua promovendo e sustentando uma hierarquia sólida entre quem aprende e quem ensina. E, sobretudo, se comporta como uma ação de reparação social, muito mais do que, efetivamente, ter um projeto educacional. Isso é algo ao qual o museu-escola não poderia se limitar. Isso seria contra a própria natureza do MAMBA. Nesse museu-escola, proposto pela primeira geração do Museu de Arte Moderna da Bahia, cada experiência seria formativa. Toda a experiência seria humana. O que havia não era um modelo, como a gente tinha, né, da piada do Otávio Mangabeira. O que a gente tem não é um modelo, o que a gente tem é um precedente, se a gente olhar para a Escola Parque. E esse é o sentido, nesse sentido positivo da piada do Mangabeira. Durante as décadas
Durante as décadas seguintes, estou terminando já, durante as décadas seguintes, durante toda a sua história, o MAM-BA passou por diferentes processos de destruição e renascimento, oscilando entre períodos do mais total abandono aos de mais plena atividade. Cada um de seus diretores, todos eles sem exceção, e equipe, procuraram respostas para o desafio imposto pelo museu sob condições políticas e econômicas muito delicadas, quando não frontalmente adversas. Historicamente, o MAM-BA tem experimentado algumas estratégias para tentar sobreviver no meio desses processos. Primeiro, a tentativa de normatização do museu. O que significa isso? Significa tentar aproximar o museu das regras internacionais, dos modelos de administração, do mercado e do sistema de arte. Ou seja, a ideia de que o MAM-BA só pode sobreviver se ele não continuar desgarrado dos modelos dos outros museus. Isso foi uma das tentativas. Outra, a tentativa de tornar o museu apenas mais um equipamento do Estado, para ser ocupado segundo as exigências de ocasião. Ou seja, o museu deixa de ter um papel e ele apenas serve como espaço físico para atividades do Estado, já que ele é um museu público. A tentativa de torná-lo um museu de arte contemporânea, isso foi tentado, fazendo com que o acervo fosse para outro museu e ele se transformasse no museu de arte contemporânea. Em janeiro de 2013, uma nova direção assumiu o MAM-Bahia, após o difícil, mas de muito sucesso, período de reconstrução do museu promovido por Solange Farcas, que reorganiza e profissionaliza o museu. E o projeto foi seguido pela sucessora da Solange, a Estela Carroso. O que o Estado exigia da administração que assume o museu em 2013 era a criação de um claro programa para o museu, para a instituição. Como parte, porque o Estado, o que ele queria? Ele queria um projeto, ele estava tentando reorganizar todos os museus da Bahia. Logo, ele exigia que os museus tivessem claros programas. A ideia do Estado naquela época é que os museus eles terminavam não tendo mais missões, apenas exposições. O MAM-BA passou a organizar, então, nesse período da nova administração, o MAM-BA passou a organizar toda a sua documentação, a fim de que fosse iniciado um processo de pesquisa sobre a própria instituição e sua história. Esse acervo passou a ser ampliado com o registro da história oral de acontecimentos chaves para o entendimento dos fatos da cultura brasileira na segunda metade do século XX. Muitas das informações e documentação apresentadas aqui, que vocês viram, são resultados desse trabalho. Essa pesquisa sobre a história do museu serviu não apenas para o entendimento do passado, servindo sobretudo para responder a questões presentes do museu e seu dilema histórico entre museu-museu e o museu-escola. Curiosamente, muitos dos problemas da sociedade brasileira vividos na Bahia no período são casos ainda não resolvidos no nosso presente brasileiro e nacional. O museu se colocava naquele momento, nos anos 50, como um organismo vivo, pronto a contribuir com as suas experiências para a criação não apenas de um, mas de vários precedentes. Assim como a Escola Parque tentou ser um precedente dentro do sistema educacional. E isso não é, de nenhuma forma, um projeto resolvido ou acabado. É com esse dado que esse novo programa do MAM deveria lidar. Como recuperar essa urgência e como recolocar o museu dentro da sua missão. Último parágrafo. Nos últimos 2 anos, o MAM-BA iniciou diferentes projetos. Eu acho meio boring, assim, meio tedioso ficar falando cada projeto do museu. Então, vou tentar resumir isso nesse parágrafo. Nos últimos 2 anos, o MAM-BA iniciou diferentes projetos a partir do seu programa. Uma revista bimestral para a documentação das pesquisas do museu, que geram suas ações educativas e projetos expositivos. A criação de um MAM volante, realizando atividades formativas e oficinas, com as oficinas do MAM em diversas cidades ou do interior, regiões e bairros do estado. A recuperação do diálogo com a universidade, com a criação dos cursos livres, Universidade Federal da Bahia e Museu de Arte Moderna da Bahia. E ainda diversos outros projetos e modelos de atuação junto à comunidade. E essa palavra comunidade talvez seja a coisa mais importante que a gente aprende ou pode aprender dessa experiência do museu. Hoje no museu,
não existe mais formalmente um educativo. A ideia de que existe um departamento educativo, ela deixou de existir. O que foi criado no seu lugar é uma entidade chamada Museu Escola Linabô. O Museu Escola Linabô é composto de todos os funcionários do museu, existem, obviamente, as pessoas encarregadas disso, mas se tem uma coisa... Bom, vou falar isso um pouco mais tarde de terminar, senão a Luísa vai ficar brava comigo. Então, não existe mais um educativo. No seu lugar, a ideia e a intenção de que toda atividade do museu deve ser, de alguma forma, educativa. E assim, o Museu Escola Linabô trabalha diretamente com os outros setores do museu, influenciando desde a montagem ou a escolha da programação e permitindo ainda que os outros setores do museu possam influenciar suas pesquisas e projetos no campo educacional. A questão não é imitar ou reencenar de modo fetichista as ideias do passado em relação à história do próprio museu. E nem promover uma espécie de celebração ou homenagem a Linabô e aos criadores do museu. Mas a questão é, sobretudo, perceber o quanto nesses projetos, pensados pelo museu em seu início, podem responder a urgências do presente, sobre o lugar do museu e de um museu a partir de uma necessidade e de uma experiência brasileira. Terminar, eu acho que talvez o grande aprendizado, a partir de toda essa trajetória, que a gente está se aproximando do 3º ano do museu, trabalhar a partir dessa experiência e dessa retomada, é um pouco descobrir que dentro desses dilemas, em que eu achei muito curioso, né, a Luísa e o Caio, na fala deles, eles fizeram muitas perguntas que acabam materializando a crise e o dilema dos museus hoje. E, curiosamente, a gente nunca tem as respostas, né? A gente consegue formular as perguntas. E o que essa experiência do museu ela tem mostrado é que formular as perguntas já é uma forma de resposta. Ou seja, que a ideia... eu tinha dito isso no encontro do Goethe sobre um projeto de um museu na Alemanha, mas eu acho que é muito importante, que eu acho interessante retomar aqui, que é a ideia de que você aceitar que você está dentro do labirinto. Você aceitar que a partir do momento em que você cria uma relação formativa do museu com a comunidade, já está incubado um vício ali dentro, que é o vício da hierarquia e da autoridade. E que não adianta você fingir que ele não existe. Mas a questão é que você vai tentar desmontar isso, e a partir do momento em que você desmontar essa relação de autoridade, você vai criar outro problema. Ou seja, sempre você está dentro do labirinto. E você nunca vai ter uma resposta sólida ou pronta. Resumindo, o museu, se você me perguntar agora, então é o museu escola? O museu escola é o herói e o museu é o vilão da narrativa? Eu diria que o que a gente pode aprender agora é que talvez a gente possa criar uma condição onde não é mais necessário escolher, mas em que você pode mudar de posição a cada segundo, a cada instante, tentando maximizar e aproveitar ao máximo dessas experiências. O MAM Bahia, obviamente, ele se coloca na posição do museu-escola e não na posição do museu-museu. Isso transforma numa experiência muito particular, mas isso transforma também em possibilidades, e isso transforma também o MAM Bahia, mais uma vez, em um precedente. Isso eu queria falar para vocês. Obrigado. Bom, para a gente tentar ser pontual, eu queria saber se alguém já tem alguma pergunta. Ah, temos. Então, eu preciso... Acho que é mais legal passar já para o... Marcelo, eu queria saber um pouco dos projetos que você comentou agora no final, né? Ah, vai ficar chato você ficar falando dos projetos, mas acho que, por conta do tempo, né? Mas seria bacana, seria fundamental, acho que a gente saber um pouco disso no concreto, né? Como que isso tem acontecido na prática? Tá legal. Citar alguma coisa, não dá tempo de falar muito. Mas e eu até acrescentaria que resistências institucionais também, né? Você falou total. desse problema de questionar a autoridade, que problemas você encontrou
dentro da instituição? Sendo fácil, ou, né? Não está sendo fácil, como diria a Kátia, mas eu acho que é interessante a gente perceber um pouco que a gente está, de fato, dentro de um drama maior. E eu não estou falando só do Museu de Arte Moderna da Bahia, estou falando dos próprios museus. Ontem eu estava na janela do hotel, glorioso que o MASP nos ofereceu, e eu estava na janela e eu estava vendo aqui no vão a manifestação, a organização da CUT, né, que fez uma manifestação na Paulista, e ela estava fazendo a concentração lá. De manhã, quando eu vim aqui encontrar a Luísa e o Fernando Oliva, que é curador aqui também do museu, eu tinha visto uma cena incrível, que era um cara tomando banho ali naquele tanque d'água em frente ao museu, do museu. Ele estava com sabonete, assim, tomando banho de verdade, assim, lá dentro. E aí eu brinquei ontem, eu falei assim, eu estou aqui no MASP e eu já vi duas experiências incríveis, assim. Esse cara tomando banho, eu achei a experiência incrível no meio da Paulista. Mas a pergunta, é por isso que eu falei que a gente imaginar que a gente está numa crise muito maior, que é como o museu se relaciona com aquele milhares de pessoas que estão embaixo na concentração. E como o museu se relaciona com esse cara que foi tomar o banho no tanque. Eu vou trazer ele na exposição, eu vou falar para ele sobre a Rosa Azul de Renoir. Será que é isso? Será que o museu se relacionar com a comunidade significa, de fato, trazer a comunidade para o museu? Quer dizer, o museu não pode ir até a comunidade? Quer dizer, é um pouco isso. Dentro dos projetos realizados pelo MAN, a gente entrou numa escala de produção muito desumana, eu diria. Porque, qual é a questão? É um museu público. E essa equipe que entrou para dirigir o museu, ela estava dentro do final do mandato do governador, dos últimos 2 anos de mandato do governador. A gente não sabia se a gente ia permanecer dentro do museu com o novo governador, como a gente ainda não sabe. Pois pode mudar a qualquer momento. Então a gente começou a acelerar os processos assim, de maneira alucinada. Então significa que, sei lá, vou te dar uns exemplos. Do lado do MAN, não sei se vocês conhecem o MAN tem uma praia particular, enfim. Mas tem uma comunidade histórica que vive lá, que é a comunidade do Inhão, com casas irregulares e tal. E a gente falou, mas por que a gente por que a gente não se relaciona com aquelas pessoas? Assim? E a gente criou um projeto chamado MAN Lado B, que eles odiaram o nome, porque eles achavam que lado B era uma coisa menor. E, na verdade, é porque, quando você está no Inhão, na comunidade, você vê o museu de um ângulo que você não consegue ver, óbvio. Então, era lado B por causa disso. Mas, e esses processos, quer dizer, a ideia de trabalho e ensino, acho que foi a coisa que mais a gente herdou mesmo, assim, da Lina e do Anísio, de criar dinâmicas de trabalho constantes, sempre dinâmicas de trabalho. Mas, resumindo, acho que a coisa mais importante foi que o museu passou a entender que o seu primeiro público é composto dos seus funcionários, de mais de 100 pessoas que trabalham lá dentro. Quer dizer, como é que o museu ele pode criar um discurso sobre uma relação com a comunidade se ele não está atendendo nem os funcionários que vão para lá todos os dias? Ou seja, o museu ele tem muitos públicos, assim, ele tem diferentes públicos. Isso que você está vendo, essa imagem, isso é da Bienal da Bahia. O MAN ele foi responsável por organizar a Bienal da Bahia. Isso possibilitou ao MAN ter uma capacidade de expandir as suas ideias e receber ideias de pessoas que não são do museu e que vieram trabalhar com a gente, que potencializou tudo. Isso, por exemplo, eu vou mostrar fotos de contando o que é. Isso, por exemplo, é uma apresentação do Luiz Caldas. Vocês lembram do Luiz Caldas? Luiz Caldas e Armandinho, do trio elétrico e tal. E o que eles estão fazendo dentro do museu, dentro desse negócio? Isso que vocês estão vendo é uma musicúpula criada pelo artista Rogério Duarte. O Rogério Duarte ele criou essa estrutura metálica e a gente organizou que esses músicos fossem executar composições do Rogério Duarte. Ele tem umas 500 composições dentro da estrutura da cúpula, que tem uma coisa energética e não sei o quê. Então, o museu ele não gosta da ideia do show, mas ele gosta da ideia da apresentação, a palavra é horrível, mas conceitualmente coerente,
para dentro do que o museu está pesquisando. Ou seja, não é uma ideia de show, não é uma ideia de apresentação, é uma ideia de que maneira a gente pode entender o Rogério Duarte, esse artista gráfico, como compositor, né? E o que ele pode tentar, e o que significa essas relações matemáticas na música dele e nessa estrutura. Aqui a gente tem uma oficina de meditação dentro do museu. Isso também foi no período da Bienal e estava todo mundo precisando. Essas são as oficinas do MAM. Então, como eu tinha dito para você, o MAM é um museu que ele realmente, hoje ele tenta recuperar essa dimensão do trabalho. As oficinas, eu diria que são a parte mais nobre do museu, nesse sentido. E ele acaba simbolizando e espelhando essa dinâmica de trabalho, como eu estava falando. E isso é uma ação das oficinas do MAM, do grupo da Bienal, na biblioteca pública. Ou seja, esses grupos ficaram se deslocando pela cidade, oferecendo oficinas de cerâmica, oficinas de desenho. Enquanto isso, eu estava tendo uma aula junto com a Universidade Federal da Bahia sobre como ser possível ser feliz no século XXI. Enfim, a ideia é como é que você pode criar um vocabulário em que você consegue instaurar uma relação, né? Basicamente, e isso é uma apresentação, obviamente não trouxe fotografia da orquestra, mas só do público. Eu queria mostrar para vocês um pouco como as pessoas ficam ocupando o espaço do museu. E isso é uma apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia, que a gente estava trabalhando um projeto chamado MAM Manifesto, que tem esse duplo sentido, né, do manifesto, essa coisa defendida e lida, e ao mesmo tempo aquilo que se manifesta existe. E a gente criou um repertório a ser executado junto com a OSBA e etc. Sobre as dificuldades, eu acho que são muitas, várias, inacreditáveis. Primeira dificuldade, eu diria que é começar a tentar convencer o próprio Estado de que o museu ele tem uma missão independente das políticas públicas das administrações que mudam. Ou seja, de que o museu, como instituição, ele tem essa sua história, sua missão a defender. E que ele vai se opor se as políticas públicas forem contra. E que o museu, e que isto é um museu. Porque, na verdade, não é só, isso não é uma loucura do MAM Bahia, mas todo museu tem a sua própria missão. E eu diria que entre a comunidade artística e etc., e também as instituições públicas, o mais difícil foi convencer de que tudo isso que eu mostrei para vocês, essa documentação, esses arquivos, ou as pessoas aqui dentro do casarão, assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, entender que isto é o acervo do museu. Ou seja, tem que mostrar para o sistema de museus da organização na Bahia de que maneira o museu de que o acervo ele não pode ser entendido apenas como o objeto, a pintura, a escultura, e também não só a documentação, mas que o acervo do museu é esse pensamento. E de que maneira o museu tem como missão trabalhar esse pensamento e conseguir não imitá-lo. Isso talvez seja o pior crime possível, mas tentar entender assim, como essa experiência vai respondendo às questões para a gente. Então, a ideia do museu como máquina de exposições é uma coisa que há 2 anos e meio a gente está tentando desconstruir. E aí vem a outra coisa negativa, que eu tinha falado com a Luísa ontem, que é, a partir do momento em que o museu passa a operar numa dinâmica para além da máquina de exposições, ele também passa a ser instrumentalizado. Ou seja, de que maneira eu posso pegar uma experiência social do museu e transformar isso num modelo para eu gerar um relatório em que eu vou dizer que o museu atendeu 50 mil pessoas, mas eu nunca vou me deter sobre que tipo de experiência as 50 mil pessoas tiveram. Então, hoje, a luta do museu tem, primeiro, tentar manter a sua coerência com a sua própria história, com a sua ambição, e, ao mesmo tempo, avançar dentro disso e continuar nesse processo de convencimento
grandes e maiores possibilidades de que o museu é ou deveria ter. Como eu tinha dito antes, a gente não tem uma resposta sobre de que maneira o cara que estava tomando banho aqui pode se relacionar com o acervo do museu. Mas se a gente pensar que o acervo é ele ver o rosa e azul de Renoir, não vai ter relação. Agora, se o MASP tem um pensamento que está a partir da sua história e um desejo, ele pode, a partir desse desejo, se relacionar com esse cara que estava aí. Usar uma última pergunta, avançando um pouco o nosso horário, mas só para... Oi. Primeiro, queria agradecer imensamente a sua fala, muito articulada, acho que deu para mim um panorama muito interessante sobre essas duas histórias, né, que se juntam e por detrás de um tecido político muito importante para a história do Brasil. Então, essa recuperação foi muito bonita, meus parabéns. E também agradecer a sua generosidade de compartilhar essa história com a gente. Então, aí eu queria abusar um pouquinho e pedir de você que fosse possível ter acesso ao seu texto e, se possível, as suas referências históricas para quem quiser se aprofundar. Claro. Eu vou passar para a Luísa, não tem o menor problema com isso. E eu queria dizer uma coisa. Está na internet, como chama esse site que agrega publicações? ISSU, alguma coisa assim? Isso, não é esse, é? É isso. Tá. Enfim, Isso. nessa plataforma que todo mundo sabe qual é, mas ninguém sabe falar, você pode encontrar os números da revista bimestral do MAM. Em digital, você pode baixar, etc. E é interessante porque nessas revistas, a gente publicou já 6 números da revista, ela é bimestral. Você vai acompanhando a cada momento em que... Resumindo, você vai encontrar a peça achada no arquivo, de que maneira essa peça do arquivo gerou um projeto dentro do museu, de que maneira isso se articulou dentro da sociedade e como aconteceu. A revista ela funciona como uma documentação da pesquisa e do que o museu vem realizando. O nome da revista é Contorno, que é um nome da avenida, que dizem que eles roubaram todo o dinheiro, parte do dinheiro para construir a avenida, para construir o museu. Glorioso. Então, pelo menos uma vez, né? Tem uma coisa inversa. Então, essa é uma revista Contorno, ela está no número 6, e tem esse material de arquivo que você se interessou. O que ajudou a gente foi que a gente pôde também se relacionar com outros arquivos silenciosos, digamos assim. Então, por exemplo, a gente foi atrás da documentação dos seminários internacionais sobre tropicologia realizados pelo Gilberto Freire em Pernambuco, de 1940 até 1980. Ou seja, Gilberto Freire criou essa ideia de tropicologia, ou seja, uma ciência de quem vive nos trópicos, e ele convidava militares, cientistas, músicos, para debater no Recife sobre o que é o trópico. Então, você vai encontrar esse tipo de material. O arquivo do museu se relacionando com outros arquivos. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês.